Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de história. Que bom receber vocês aqui para a gente estar dando continuidade ao nosso trabalho. É bom a gente estar tendo essa troca, né? Tanto nas atividades que vocês me enviam, né? Alguma dúvida que vocês têm. É muito bacana a gente estar interagindo, mesmo à distância, a gente está mantendo esse contato aqui, tá bom? Na aula anterior, né, eu deixei que vocês aí fizessem uma atividade para mim, que nós estamos estudando a vinda da família real para o Brasil, não é isso? E com isso, né, na nossa aula de hoje, o que vai ser o nosso cardápio de hoje? Vou estar corrigindo com vocês a atividade que eu pedi que vocês fizessem para mim na aula anterior e vou estar dando aqui finalização aí nessa matéria sobre a vinda da família real para o Brasil, precisamente na Revolução Pernambucana e como que foi então a saída, né, a volta de Dom João VI para Portugal, que isso veio acontecer. Então vou estar explicando essa parte para vocês na nossa aula de hoje. Então, primeiramente, pega a apostila de vocês, vamos corrigir junto. É bacana quando a gente pode estar corrigindo junto. Eu sei que vocês têm como estar fazendo, né, voltando o vídeo quantas vezes vocês quiserem, mas é legal a gente já estar dando continuidade, porque nós temos aí 50 minutos de aula, mesmo que depois estenda um pouquinho, né, não dá tempo de fazer toda a atividade na aula, mas é que vocês possam corrigir junto para estar ganhando um tempinho aí, tá bom? Então pegaram a apostila então aí, nós vamos começar então a corrigir. Eu deixei que vocês fizessem para mim o exercício de aprendizagem da página 26 da apostila número 3 de vocês. Então, página 26, exercício de aprendizagem do número 17 até o número 22 que eu pedi que vocês fizessem, tá bom? Então, vamos corrigir então. O 17 e o 18 tinha um texto, né, que você tinha que ler o texto para estar respondendo as duas questões. E esse texto aqui é um documento que fala sobre a questão aí das determinações feitas por Dom João VI, tipo um decreto. Então, tanto a atividade 17 e 18 tinha que ler o texto. Eu não vou ler o texto para vocês não, que é um pouquinho grande, mas tenho certeza que vocês leram o texto aí para estar fazendo a atividade. Então a pergunta número 17 é a seguinte: identifique a principal determinação desse decreto assinado por Dom João. Então qual foi a principal determinação desse decreto aqui? Seria a abertura dos portos para as nações amigas, ou seja, quando ele veio para cá, ele abriu os portos aqui do Brasil para começar a comercializar com os territórios amigos, principalmente com a Inglaterra. Então a resposta do número 17 é essa aí, ó, abertura dos portos às nações amigas, ok? Número 18. Explique de que maneira esse decreto interessava aos grandes proprietários rurais brasileiros. Então, o que favorecia aos grandes proprietários rurais brasileiros? É porque os grandes proprietários rurais aqui no Brasil, eles ganharam mais liberdade para estar comercializando seus produtos, tanto para estar vendendo para outros territórios ou até mesmo aqui no Brasil. Então, favoreceu a comercialização dos seus produtos. Foi a vantagem, então, dos comerciantes, dos proprietários rurais, ok? 19. Indique qual era o objetivo de Dom João ao revogar o alvará de 1785, assinado por Dona Maria I. Então, qual que seria, então, no caso aí, o objetivo dele em assinar esse alvará? Seria o quê? Incentivar a instalação de fábricas e manufaturas aqui no Brasil. Então, trazendo fábricas, trazendo empresas, né, que poderiam trabalhar na parte de manufaturas aqui no Brasil, ajudaria o crescimento tanto na questão de emprego, também na questão então de impostos. Então tá aí, ó, incentivava a instalação de fábricas e manufaturas aqui no Brasil. Número 20. Aponte duas dificuldades encontradas pela nascente atividade manufatureira aqui no Brasil no século XIX. Então, qual que foi então as duas dificuldades? Primeiramente, concorrência inglesa, que foi uma dificuldade, e a outra dificuldade foi as pressões inglesas, porque a Inglaterra, né, por ela ser parceira do Brasil nessa época, né, como Dom João VI veio para cá, eles já eram parceiros lá em Portugal, ela no caso aí fazia com que Portugal, e junto com o Brasil, só comprasse produtos destinados vindo da Inglaterra. E mesma coisa juntou também as pressões inglesas aqui no Brasil, que a gente vai comentar aqui daqui a pouquinho na próxima questão. Então, resposta da 20, concorrência inglesa e pressões inglesas. 21. Explique por que o Tratado de Comércio e Navegação ampliou as vantagens comerciais dos ingleses aqui no Brasil. Devido o quê? Devido à taxa de entrada aqui no Brasil, que era extremamente favorável para a Inglaterra. Então, a Inglaterra, né, ao fazer essa parceria aqui com o Brasil, estava lucrando e estava sendo favorecida.
Então a resposta da 21 é essa aí, ó. A taxa de entrada no Brasil era extremamente favorável para a Inglaterra, ou seja, cobrava pouco. Não cobrava tanto da Inglaterra, assim como cobrava então de outros países, ok? E a última, número 22, relacione o Tratado de Aliança e Amizade com a questão da escravidão. É justamente aquela pressão inglesa que aconteceu aqui no Brasil. Olha só, o Brasil, só para vocês terem uma noção, foi um dos últimos países a acabar com a escravidão. Então, o que você poderia ter colocado como resposta na 22? Ó, seria o compromisso do governo português em acabar com a escravidão aos poucos. Então, a Inglaterra pressionou o Brasil, né, e o Dom João VI, o máximo que ele podia, né, para que ele, aos poucos, acabava com o fluxo da escravidão, que era o negro que estava vindo da África para o Brasil. Então, resposta: compromisso do governo português em acabar com a escravidão aos poucos aqui no nosso país. Tá, meninos, está respondido, né, a questão de vocês aí, da apostila de vocês. E agora então eu vou estar continuando explicando para vocês. Na aula anterior eu falei para vocês das transformações, né, das modificações que o Dom João VI fez aqui no Brasil, que não foi pouca não. E que bom que ele fez, que muitas dessas heranças lá de trás, desde 1808 para cá, a gente vem tendo aí. E eu falei com vocês que eu iria comentar com vocês no início da nossa aula sobre algumas curiosidades que aconteceu na viagem da comitiva, né, do translado da vinda da família real para o Brasil em 1808. Muitas curiosidades tem para contar para vocês, vou citar algumas aqui. Ó. Por exemplo, não foi do dia para a noite que eles vieram para cá, foi 54 dias navegando. Então foram 54 dias, né, enfrentando o oceano, e que não é nada fácil, enfrentando vendavais, enfrentando chuva, enfrentando vento, enfrentando sol. E uma outra curiosidade também é a falta de alimento que teve durante esses 54 dias, que eles calcularam, né, que talvez chegariam em menos tempo para cá, mesmo porque eles estavam fugindo. Então, meio que pegou tudo de uma hora para outra, de última hora, e colocou na embarcação e veio aqui para o Brasil. Então, pegou tudo que tinha pela frente, mas faltou comida, faltou água. Alguns relatos, né, dessas curiosidades, que a água apodreceu, a água estragou, porque ela era armazenada em galões. E com o tempo, né, vai criando lodo, vai ficando, né, danificada, vai dando até mesmo aqueles bichinhos. Então a água apodreceu e não tinha como estar consumindo. Então a água do mar não era saudável para eles. Então, ó, faltou água, faltou alimento. E uma curiosidade que quando a família real chegou aqui no Brasil, as mulheres principalmente chegaram todas com um lenço amarrado no cabelo. E as mulheres aqui no Brasil ficaram meio assim, ó, por que elas estão com esse lenço amarrado no cabelo? Será que é última moda lá na Europa? E não era nada disso que estava acontecendo, não. Devido à higiene precária nas embarcações, que eles ficaram 54 dias em alto mar, não tomava banho direito, não fazia higiene direito. Então as mulheres e os homens também adquiriram piolhos. Então o que foi a salvação? Não tinha remédio, não tinha como estar tirando os piolhos, a salvação foi raspar a cabeça. Os homens também rasparam a cabeça, mas as mulheres, para ficar mais charmosas, né, porque estavam com a cabeça raspada, amarraram um lenço no cabelo, na cabeça, e chegou aqui no Brasil então com esse lenço amarrado. Então, muitas das mulheres, muitas das pessoas aqui na sociedade brasileira achavam que era uma última moda lá na Europa usar aquele tipo de lenço. E não era nada disso que estava acontecendo. Era justamente por causa dos piolhos que eles tinham pegado durante a viagem. Então essas foram algumas das curiosidades que eu separei para passar para vocês. Mas teve inúmeras, porque 54 dias, né, gente, é muito tempo, muito tempo, né, num determinado lugar, que é o alto mar, e muitas novidades, muitas surpresas podem acontecer, como de fato aconteceu. Então eles chegaram aqui no Brasil, né, estabeleceram, igual eu falei para vocês, mas teve revolução, tá? Lá em Pernambuco aconteceu uma revolução chamada Revolução Pernambucana. E o que seria essa revolução? Foi uma revolução contra a corte portuguesa aqui no Brasil. Então o que seria então essa revolução? Ó, foi um movimento social, né, que foi uma revolta de caráter emancipacionista. O que significa emancipacionista? Seria um caráter de independência, que eles queriam que Pernambuco, no caso, se tornasse independente do resto do Brasil, porque eles não concordavam com algumas atitudes da família real aqui no Brasil. E que as atitudes que eles não concordavam? Principalmente aí que eles achavam que a corte portuguesa estava dando muito cargo de destaque, por exemplo, de ministro, de governo, enfim, para pessoas de Portugal e não aqui do Brasil. Eles pensavam que talvez o Dom João VI poderia estar dando oportunidade para algum brasileiro. E não foi isso que ele fez. Ele pegou, né,
algumas pessoas da comitiva que veio com ele e deu grandes cargos para estar ajudando ele na administração aqui no Brasil. Então, lá, insatisfação com os impostos, tributos e também por ter dado então oportunidade de cargos grandes para os portugueses. Qual que era o objetivo dessa revolução? Olha lá, o movimento social pernambucano tinha como objetivo principal a conquista da independência do Brasil em relação a Portugal. Então, a princípio, eles queriam que o estado de Pernambuco se tornasse independente e logo depois o Brasil também com relação a Portugal. Ajudou? Teve sucesso? Não teve grande sucesso, igual algumas revoluções que a gente já estudou esse ano, mas serviu aí para iniciar ou dar mais pólvora para que o Brasil se tornasse independente logo depois, quando o Dom Pedro I veio assumir o Brasil. Então a revolta meio que deu uma ajudinha para isso acontecer. O que veio acontecer então? A Revolução Pernambucana, né, aconteceu aqui no Brasil e uma outra revolução aconteceu lá em Portugal. Por quê? Depois que a poeira baixou, quando Napoleão Bonaparte saiu do governo lá da França, o que veio acontecer? Os portugueses ficaram meio que indignados, porque o rei de Portugal estava aqui no Brasil e não estava mais lá. E eles exigiam que o rei, que era o Dom João VI, saísse aqui do Brasil e voltasse para Portugal. E fizeram então a Revolução Liberal do Porto. O que foi a Revolução Liberal do Porto? Seria uma revolução lá no Porto de Portugal, no qual eles estavam ameaçando o Dom João VI, que ele tinha que voltar para lá, né, rapidamente para estar governando então, né, o país dele de origem, que era Portugal. Então, o que aconteceu? Essa Revolução do Porto obrigou o Dom João VI a voltar para Portugal. Mas ele pensava assim, mas eu não posso deixar, né, o Brasil, né, a mercê, julgado, não, porque agora a gente conquistou muitas coisas, temos bancos, temos jardim, temos uma moeda própria agora, então a gente tem que estar caminhando, então pelo menos para ter uma pessoa de confiança. Então o que ele fez? Ele voltou para Portugal, mas deixou uma pessoa da inteira confiança nele no poder, que foi o Dom Pedro I. O Dom Pedro I, então, filho do Dom João VI, então, vai assumir o Brasil como um príncipe regente aqui do nosso território, tá? E justamente foi com ele que depois veio acontecer a independência do Brasil. Olha lá, o Brasil volta a comercializar com Portugal. E foi de fato, né, quando o Dom João VI volta para Portugal e o Dom Pedro I fica aqui no Brasil, ele volta então a governar então e comercializar então com Portugal. Então Dom Pedro I no poder e começa então uma nova era, um novo governo, né? Porque o que o pai dele começou a implantar, algumas coisas ele deu seguimento e outras ele não deu seguimento então. O que vai acontecer? Ele vai ser pressionado, ao Dom Pedro I também, a voltar para Portugal também junto com o pai dele. E ele então vai falar então que não vai voltar para Portugal e vai se tornar então o Dia do Fico. O que seria o Dia do Fico? É que ele vai virar e vai dizer para toda a população brasileira, se é para o bem de toda a nação brasileira, diga ao povo que eu fico e que não vai voltar para Portugal. Mas sobre o Dia do Fico, sobre a independência do Brasil, nós vamos estudar separadamente logo mais nas próximas matérias que está por vir na apostila de vocês, tá bom? Mas no geral, né, o contexto da volta da família real para o Brasil e para o Portugal e deixou o Dom Pedro I aqui no Brasil, que eu queria que vocês entendessem então quem então governou de fato então. Depois veio a independência, né, do Brasil, que a gente celebrou esses dias para trás também, mas nós vamos aí estudar depois separadamente, ok? Finish? Acabou por aqui então a explicação então da vinda da família real para o Brasil, mas eu gostaria que vocês fizessem para mim agora o Hora da Revisão. Então vocês vão pegar o caderninho de vocês, caderno na mão, apostila na mão, e vão copiar para mim agora as perguntas do nosso Hora da Revisão. Hoje eu vou deixar só o Hora da Revisão para vocês fazerem para mim. Hoje não tem atividade da apostila não, ok? Estão preparados então? Então vamos à nossa primeira pergunta aí, ó. Por que a família real fugiu para o Brasil? Então eu vou ler as opções para vocês. Primeira opção, a mãe de Dom João morreu. Segunda opção, para conhecer o Brasil. Terceira opção, Portugal não aceitou a imposição da França com bloqueio continental. Quarta opção, com o naufrágio de Napoleão. Quinta, a Inglaterra os expulsaram. Então, dessas 5 opções que eu dei para vocês aqui, qual que se encaixa melhor então? Porque a família real fugiu aqui para o Brasil. Então, essa é a pergunta do número 1. Pergunta de número 2. Que país saiu ganhando economicamente com a abertura dos portos decretado por Dom João às nações amigas?
Então, quando ele chegou aqui, né, abriu as nações, os portos para as nações amigas, qual país saiu ganhando? Falei na aula de hoje. Primeira opção, Inglaterra. Terceira, o Brasil. Segunda, o Brasil. Terceira, Portugal. Quarta, Estados Unidos. E quinta, África. Qual desses países aqui chegou a lucrar com a abertura dos portos às nações amigas? Pergunta de número 2. Pergunta de número 3 é um complete. Então, o que vocês vão completar aí? Ó? Então, eu vou ler a frase, vocês vão completar o espaço aí. Ó. Uma das principais mudanças culturais feitas por Dom João quando chegou aqui no Brasil foi a abertura dos... Complete aí, por favor, que é fácil, 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 que é a pergunta de número 3. Pergunta de número 4, é uma questão aberta. Ó. O que foi a abertura dos portos? Quase que a pergunta anterior já responde. O que foi a abertura dos portos? Responde para mim aí essa opção aberta, que é a pergunta de número 4. Número 5. Explique o que foi a Revolução Pernambucana. Pode explicar com as suas palavras, do seu jeitinho, mas qualquer dúvida pode voltar lá na apostila de vocês também. Explique o que foi a Revolução Pernambucana. Tá aí, meninos? Então são essas perguntas na nossa hora da revisão. Quero que vocês caprichem nas respostas de vocês aí e não esquece de tirar a foto e não esquece de me enviar, que está valendo como ponto de atividade de vocês, ok? Então vou ficando por aqui, claro, voltando ao nosso próximo encontro, a nossa próxima aula, a gente está dando sequência então ao nosso conteúdo, ok? Então, bom restinho de aula para vocês, boa atividade na nossa hora da revisão e eu encontro vocês então na nossa próxima aula. Até lá!